Chamo a sua atenção porque aqui no Brasil, em Salvador, um médico que atua ali na linha de frente fez hoje um desabafo dentro de uma ambulância. Então eu peço a sua atenção mesmo, vale a pena ver. Vamos ver. Estamos desde 3 horas da tarde com um paciente dentro da ambulância, tá? Com desconforto respiratório, né? Fazendo uso de oxigênio suplementar e máscara não reinalante. Salvador não tem vaga para a gente levar os pacientes. O que eu estou querendo dizer com isso? Por favor, entendam que a situação é gravíssima. Não duvide que hoje nós não temos vagas para as pessoas nos hospitais e muitas delas estão falecendo dentro das ambulâncias e na porta das UPAs. Eu falei, é um desabafo que a gente tem que ver sim, porque ele representa o que está acontecendo em grande parte do nosso país. Então vamos conversar com o médico Pedro Julião. Doutor Pedro, muito obrigada por dizer sim aqui à CNN. Quando eu vi a repercussão e vi o seu vídeo, eu falei, eu preciso conversar com esse médico, porque o que ele tem a dizer, todos nós temos que ouvir. E nada como um grande canal de comunicação para ecoar a voz da sensatez. Então, aqui Mona Lisa falando, boa noite, você me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa. Boa noite a você, boa noite, Caio. Obrigada. E realmente o plantão de ontem foi bastante complexo e deixou todo o pessoal e a equipe bem consternada e infelizmente é a realidade que a gente está enfrentando hoje aqui. Sim, mas eu quero que você dê o retrospecto. Acredito que o desabafo de hoje ou de ontem não tenha sido exatamente por causa de hoje e de ontem. Você deve estar passando, e todos os profissionais da saúde no país estão nessa mesma rotina, um dia a dia absolutamente inacreditável e surreal, pelo o que nós estamos presenciando, né? Muita gente negou a pandemia, muita gente foi passear no fim do ano, agora no carnaval se aglomerou, fez festa assim, ignorou. E você pode dar o recado importante para quem acha que dá sim para ficar se encontrando por aí. Então eu queria começar essa entrevista exatamente a partir desse ponto, claro, se você concordar, Pedro. Certo, eu estou há 7 anos trabalhando no SAMU aqui em Salvador, tá? E desde o início da pandemia eu estou na linha de frente de combate ao Covid mesmo, fazendo o transporte dos pacientes das UPAs para os hospitais, dos gripários para os hospitais. E desde o início da pandemia nós não encontramos um momento mais grave do que esse atual que nós estamos vivendo aqui em Salvador, tá? Infelizmente, não sou apenas eu, nem é somente o SAMU. Todos os profissionais estão enfrentando o mesmo problema. Essa falta de vagas, acredito que seja generalizado. Nós vamos para as ocorrências nos locais de atendimento e vimos as pessoas caminhando sem máscaras, aglomerando, não é? Eu acredito que chegou a hora da gente tentar conscientizar através de informação do que essas pessoas aprendam com a dor da perda. Sim. Eu acredito que é muito pior do que isso que nós estamos enfrentando. Então, para mim, o mais importante é trazer a população, fazer que acredite que a situação é real, tá? A quantidade de pessoas entubadas que nós estamos transportando é muito maior do que o início da pandemia. Isso é fato. Essa falta de ventiladores não é à toa, é porque nós estamos precisando entubar e transportar pessoas entubadas e a quantidade aumentou significativamente, não é? Infelizmente, nem todo mundo consegue as vagas, né? Ontem eu transferi um paciente que estava há 10 dias numa UPA. O paciente evoluiu com um quadro mais grave e precisou ser entubado. Pacientes que levam horas, 5, 6. Ontem, uma ambulância levou 24 horas com um paciente dentro da ambulância para fazer uma transferência para uma unidade de referência. Sim. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Gravíssimo, né? A gente Gravíssimo. também tem medo
profissionais de saúde gravíssimo. Nós temos medo de nos contaminarmos também, de contaminar a nossa família. Então a gente pede, não só em nome da gente, mas de todo mundo, que esse momento seja de união, de que a gente faça cada um a sua parte para que a gente consiga vencer esse problema de saúde pública grave. Sem dúvida. Caio Junqueira, a sua pergunta? É bem complexo. Sim, vamos conversando que daí a gente consegue que a sua manifestação fique mais clara. Claro, eu sei que você está exausto, cansado, mas aí nas perguntas a gente consegue dar a clareza bastante que a sua mensagem merece e precisa. Caio. Doutora, o que foi o pior que o senhor viu nessa pandemia e de preferência neste ano? O que a gente pôde enxergar de mais complexo é justamente isso, tá? É a dificuldade de conseguir, né, o que todo mundo conhece como regulação. É conseguir tirar esse paciente de uma unidade primária e levar para uma unidade secundária, terciária, especializada. Esse está sendo o pior problema. Então, a gente sabe que, do ponto de vista do atendimento médico, hoje essa é a pior parte. Mas nós acreditamos que existe também essa parte da população não está ainda acreditando que essa situação seja real. O que é inacreditável, né, Pedro? Porque os números estão aí, o número de mortes está aí, os números de casos estão aí, a realidade está aí, os depoimentos estão aí, está tudo aí, só não vê quem não quer. E é isso que eu quero te perguntar, Pedro, na sua observação, como quem está trabalhando ali na linha de frente, você tem visto também nesses socorros, nesses pedidos, o que os infectologistas estão alertando a gente nesse momento no nosso país, pessoas mais jovens precisando de atendimento, de socorro, internações mais longas também? Sim, no início da pandemia até menos, mas ultimamente a gente tem atendido pessoas mais jovens, inclusive sem comorbidades, tá? Claro que em sua grande maioria são jovens obesos. Sim. Nós estamos tendo essa visão de que os jovens com obesidade estão tendo um grau de complicação maior da doença e por isso precisam de hospitalização e muitas vezes de suporte ventilatório e intubação. Caio? Doutor, o que os pacientes falam? É possível ali conversar? Não sei até que ponto isso. Desculpe, essa não é nem nunca foi minha realidade, né? Escolhi outra carreira, mas ali dentro, quais são os relatos que esses pacientes, essas pessoas fazem para o senhor ali enquanto está nesse inferno todo, nessa loucura? É triste, Caio, porque nós sabemos que o paciente que está com Covid, né, o grande medo do paciente que tem Covid e desenvolve um desconforto respiratório, o medo dele é evoluir para uma intubação. Sim. Ou que ele fique grave. E o que a gente vê que mais interfere é justamente ter que ficar afastado dos familiares porque ele não pode receber visitas, né? Muitas pessoas passam um período de internação todo isolado. E para a gente, nesse momento da separação da família, que a gente está removendo um paciente para alguma unidade e que tem que haver essa separação, esse momento ele é um pouco delicado e a gente acaba que sente também bastante. Pedro, a gente está vendo medidas de restrição de circulação, né? Fechamento em várias partes do país. O pior momento da pandemia nós estamos vivendo agora. Então, eu quero exatamente te ouvir sobre isso, sobre quem é contra a restrição de circulação, a proibição de aglomeração, a proibição de festas. O que você diz para essas pessoas que precisam de uma mensagem, então, mais clara para que a ficha caia? Eu acredito que o mais importante é que cada um faça a sua parte. A população tem a parte dela, usando máscara, lavando as mãos com sabão, ou com álcool, não é? Evitando aglomeração e fazendo isolamento ou distanciamento social mesmo, certo? Eu também acredito que nossos governantes estão tentando fazer o melhor possível para a gente, mas infelizmente
nesse momento, a gente está num período crítico e cada um fazendo a sua parte, eu acredito que a gente vai conseguir sim vencer o Covid. Sim, mas diante do que você está vendo, você acredita sim que são necessárias medidas de restrição de circulação nesse momento? Para encerrar a entrevista, Pedro. Mona Lisa, de acordo com os cientistas, os estudiosos que a gente está obedecendo os protocolos, Sim. A gente acredita que sim, que esse isolamento pode ter, não é, um efeito bem significativo do ponto de vista de diminuição da infecção, diminuição da morbimortalidade das pessoas e, inclusive, do número de internações, sim, que é o que está interferindo muito no que a gente chama, né, do colapso da saúde. Sem dúvida. Esse ponto de vista, ele é muito importante. Pedro, muito obrigada por falar sim para mim, para a CNN, por conversar comigo e com o Caio. Muito importante te ouvir. Eu bato na tecla sempre. A gente tem que ouvir a voz da sensatez. As outras, a gente tem que fechar os ouvidos nesse momento. Muito obrigada, cuide-se aí, força. E eu desejo conversar com você quando todo esse pesadelo passar, então não sei quando, mas a gente volta a se ver com certeza aqui na CNN. Obrigada, tá? Obrigado. Eu agradeço e com certeza estarei firme quando a gente terminar esse pesadelo que a gente vive hoje. Isso aí. Obrigado, Caio. Boa noite para vocês. Obrigada.